Olá, meus amigos, todos vocês que estão acompanhando essa série de vídeos que começamos para discutir as questões metodológicas e o processo de aprendizado do Espiritismo. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje é o nosso terceiro vídeo, trazendo um pouco sobre essa discussão do que nós chamamos de metodologias ativas, né? Eu coloquei como título Aprendizagem ativa do Espiritismo como uma forma de provocação. Porque nós já temos várias discussões no meio educacional que não existe uma aprendizagem passiva, né? Então o termo aprendizagem significativa, ele também não seria interessante, porque não existe uma aprendizagem que não seja significativa. Se não for significativo para o sujeito, se não tiver uma vinculação com os seus interesses, ele não aprende. E do mesmo modo, aprendizagem ativa também é um termo como se fosse um pleonasmo, né? Um falar uma coisa de uma mesma coisa, porque para você poder usar a ideia da ideia de aprendizagem, você pressupõe que existe um processo ativo. E o que seria aquilo que nós chamamos de aprendizagem sem um processo ativo? Memorização. Então, na memorização, eu vou fazer um esforço de guardar aquelas informações, mas eu não preciso desta atividade no sentido de tomar a frente, do refletir, do quebrar a cabeça. Eu ouço 50 vezes a mesma frase ou a mesma música e eu vou memorizando por uma questão fisiológica, por uma questão que não exige um esforço ou um processo de aprendizagem ou de transformação. A memória, ela faz parte do processo de aprendizagem, sim, mas você vai fazer uso da memória, aí está o processo ativo. Então você lembra de uma frase, de um texto que você leu, e aí você vai tentar entender a aplicabilidade daquilo, aonde que entra esse detalhe ou aquele, e aí você tem o processo de aprendizagem. Então a memória, ela faz parte de toda a nossa construção cognitiva, a memória, a atenção, a percepção, mas a memória em si não compõe a ideia de aprendizagem. E aí por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque quando a gente tem só a memorização, quando nós não temos um processo de aprendizagem, a gente não vai ter uma vivência diferenciada. Então eu falo fora da caridade não há salvação, eu falo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, eu falo e falo, porque eu estou repetindo as coisas que eu memorizei, mas isso não me transforma. Então eu tenho um monte de supostos conhecimentos, que agora podemos ser mais específicos e dizer eu tenho um monte de informações, mas esta informação não faz parte da minha reflexão. Então poderíamos até fazer uma estrutura, uma lógica assim, eu tenho a informação, mas eu não tenho um conhecimento, eu não consigo trazer isso para a minha reflexão, eu não consigo pensar isso. Para eu resolver um problema, eu preciso conhecer. Na hora que eu estou com medo, na hora que eu estou deprimindo, na hora que eu sinto a presença dos espíritos dentro de casa, eu preciso de um conhecimento que seja suficiente para analisar aquela informação. Se eu tenho apenas a informação, a cortina mexe e eu digo, os espíritos aqui em casa. Porque eu não tenho um conhecimento suficiente para fazer uma análise de que às vezes nós estamos falando do vento e às vezes pode ser que exista o fenômeno físico. Mas para fazer esta análise, para ter critério, para conseguir refletir, é preciso ter conhecimento, ou seja, é preciso que eu tenha investido neste processo para ter uma aprendizagem. E aí, só para completar então a ideia, nós teríamos a informação, que é a simples memorização, eu falo e eu consigo repetir, então eu consigo fazer uma linda palestra
só com informação, lendo e repetindo, mas não consigo analisar as situações da vida, não consigo ter uma reflexão crítica, não consigo pensar estes elementos porque eles não fazem parte da minha construção interna para enxergar e interpretar o mundo. Então teríamos aqui a informação, teríamos o conhecimento e aqui nós teríamos um campo muito mais profundo, que tem a ver com a transformação moral, que é a sabedoria. É quando esta informação que foi apropriada pelo sujeito consegue ser aplicada na vida desse indivíduo. Então, quando eu começo a ficar com medo por conta dos fenômenos, eu analiso e digo, gente, mas a gente precisa levar em consideração isso, aquilo, aquele outro. Quando alguém me ofende, quando alguém me machuca, quando alguém me desrespeita, eu então consigo refletir sobre as minhas posições, sobre o meu lugar no mundo, sobre as minhas questões e não ser reativo a isso. Mas como a gente vê as pessoas da sabedoria e não trouxemos esta aplicação para a nossa vida, muitas vezes no movimento espírita a gente fica com um gap, a gente fica com um buraco grande entre a informação e a sabedoria, querendo fingir uma sabedoria quando alguém me ofende, e então eu tenho a lógica de que o perdão que vai levar a gente para o céu, ser misericordioso para que Deus seja convosco, né, as bem-aventuranças. A gente tem esta lógica de que você deveria perdoar. Você não entende o que é o perdoar e muito menos trazer para a sua vida. Então alguém te ofende, você só tem a informação e você diz, mas eu já perdoei. Problema dele, esse pessoal aí, ó, ignorante, com dificuldades, essas limitações, isso é problema dele, eu não tenho nada a ver com isso porque eu já perdoei, eu tenho certeza. Passa por sábio, mas não conseguiu ter a informação para fazer uma análise, não consegue então entender a diferença do que é perdoar ou não perdoar, ele só tem a frase, eu já perdoei, eu tenho o coração limpo. Muito menos trazer para a tua vida e entender o que é esse processo de perdoar, por que perdoar e tudo mais. O que eu estou querendo te dizer com isso? Se não existe o processo de atividade, se não existe esse sujeito ativo, não existe aprendizagem. Se não existe aprendizagem, não existe sabedoria. Se não existe sabedoria, não existe transformação moral. Então a gente tem um monte de conceitos, mas lá no centro espírita, quando eu divirjo a ideia, quando eu não concordo com o outro, eu saio falando mal daquela pessoa. A gente pode estar discutindo o texto da indulgência, eu saio falando mal dele. Quando nós temos atritos, então, eu tenho desejo de vingança, silencioso, mas um menosprezo, uma diminuiçãozinha do outro, um tipo de constrangimento, uma coisinha aqui ou uma coisinha ali. Essa situação horrorosa que a gente vive no movimento espírita, das pessoas falando pelas costas, né? Os palestrantes que são autorizados e os que não são, os que são adequados, ninguém chega lá para o tal do palestrante não autorizado e diz, olha, nós não vamos te convidar por conta disso, destes pontos, ou nós vimos estes aspectos no teu livro, esse, e discordamos desse. Não existe essa transparência, não existe muitas vezes uma clareza de que estamos todos no mesmo barco, todos caminhando na mesma direção, e muitas vezes a gente vai ver não só no movimento espírita, mas em todos os movimentos religiosos ou movimentos sociais, as pessoas se atritando dentro do mesmo barco. Na verdade, o nosso barco é a terra, mas pensando nesses barquinhos menores, as pessoas estão se atritando dentro do mesmo barco, mas o texto que nos rege fala do amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Jesus fala do amor aos amigos, isso aí todo mundo já faz, o teu grande desafio é amar os inimigos. Por que a gente não vê estas coisas com facilidade no movimento espírita? Um pessoal descendo cacete no Divaldo Pereira Franco, outro descendo cacete no Haroldo, outro descendo... E aí nós estamos falando de espiritismo, mas não tivemos uma aprendizagem de doutrina espírita, muito menos a sabedoria, que é a vivência dessa doutrina na minha vida.
Tudo isso são consequências dos prejuízos de não estudarmos, mas não estudar como a lógica memorização, estudar enquanto aprender, enquanto transformar aquilo em algo para mim. Eu fiz aqui mais algumas anotaçõezinhas assim para pensar sobre esses prejuízos da doutrina espírita quando não é estudado em profundidade. Nós temos pessoas que terminam programas de 2 ou 3 anos e que não conseguiram entender a filosofia da doutrina espírita, não conseguiram entender a ideia. Podem ter um monte de conteúdos de reprodução, mas não conseguem viver o processo de transformação. E muitas vezes começam a adulterar a doutrina, quando diz, não, perdoar é uma coisa, esquecer é outra. Eu perdoo, mas eu não esqueço porque eu tenho boa memória. Não estamos discutindo perdoar e esquecer, nós estamos discutindo uma pessoa que é extremamente rancorosa, não consegue perdoar e tenta mudar o conteúdo e tenta dizer, perdoar eu perdoo, mas eu não sou idiota. Não estamos dizendo que você vai ter o mesmo afeto pelo seu amigo, tá lá no Evangelho, mas aí você já está adulterando o texto porque você não entendeu a filosofia da doutrina espírita. Você fala de reencarnação, mas você não consegue pensar que os teus 2 filhos têm um percurso reencarnatório diferente. Você fala de influência espiritual, mas não consegue entender a influência espiritual quando o marido está falando coisas que pegam bem no teu ponto antes de ir para o centro espírita, ou a esposa está falando coisas que pegam bem no teu ponto quando você está indo para o centro espírita. Porque nós temos um monte de conceitos, nós temos um monte de conteúdos memorizados, mas não transformamos isso na nossa aprendizagem. Aí, com consequência disso, nós temos muitas pessoas que não conseguindo fazer o olhar para si, que não conseguindo viver a transformação moral, não conseguindo viver a importância da doutrina espírita, também não conseguem, por consequência disso, assumir um lugar ativo no centro espírita. Ele é bom porque eu me beneficio, mas eu não consigo entender isso como uma grande alavanca de transformação da humanidade, que faz com que a gente passe pelos medos, que faz com que a gente ultrapasse as dificuldades, que faz com que a gente se supere, para que a gente trabalhe, para que a gente fale da doutrina espírita, para que a gente construa uma sociedade melhor. É lindo quando você vê aquela pessoa que está tocada pela doutrina e ela convida a mãe, convida o pai, convida o papagaio, convida todo mundo para vir no centro espírita. Todas as amigas da faculdade ela convida quando pode, caiu naquele tema, ela convida porque ela foi tocada por aquilo ali. Quando você não é tocado, você fica até um pouquinho com vergonha, você fica um pouquinho constrangido, ai que eu vou dizer que eu sou espírita, mas é que a minha chefe ela é evangélica e quem sabe eu perco meu trabalho. Você não entendeu nada de doutrina espírita ainda, você não permitiu viver a doutrina espírita na tua vida. Se você acha que assumir a doutrina espírita vai te trazer problemas e você vai ter dificuldades, você não entendeu ainda e não está vivendo a doutrina espírita. Por consequência, nós também temos menos trabalhadores, porque se as pessoas não aprendem, elas não se sentem confortáveis frente a esse conhecimento. Então você convida alguém para fazer palestra, vai dizer, meu Deus, mas eu fazer palestra? Ou aquelas palestras vazias, a pessoa lê um textinho do Momento Espírita, lê um textinho daqui, uma poesia, e faz um monte de coisas agrupadas como um popurrí, mas não tem um fio condutor, não tem uma construção de um pensamento, não tem uma análise significativa por trás da fala daquela pessoa. Coordenar grupo de estudo, então, Deus o livre. E não existe condições de coordenar um grupo de estudo, porque eu sinto lá dentro que eu ainda não aprendi, que eu não entendi, que eu não me apropriei destas coisas. Consequência também do não aprendizado na doutrina espírita é essa montoeira de palestras falando besteira, uma montoeira de livros vazios e sem conteúdos. Esses dias alguém tinha me mandado uma mensagem de uma pessoa, não me recordo direito quem era, falando de emoções e me compartilhou porque eu estudo emoções, e aí a pessoa dizia assim, a emoção é do corpo,
o sentimento é do espírito. E eu dizia, meu Deus do céu, da onde que essa pessoa tirou esse tipo de análise? E aí eu falei, vamos assistir mais 5 minutos para ver se avança nessa loucura e tem alguma justificativa. Daí ela disse, porque quando você toma um remédio, passa a raiva, passa a ansiedade, passa a depressão, passa o medo. Então, ela usa disso para dizer que a emoção é do corpo, é uma pessoa louca. Nós temos 500.000 descrições de André Luiz dos estados emocionais dos espíritos, do medo, da raiva, da culpa, da tristeza. Não estamos falando de algo do corpo, nós estamos falando do desenvolvimento do espírito. Está lá no Evangelho no início, o homem só tem instintos, quando depurados tem sensações, emoções, sentimentos. Pelo amor de Jesus Cristo, cadê essa gente estudando um pouco mais? Mas faz análises falando besteira, porque quando você toma o remédio passa a emoção, mas óbvio, porque a emoção que é do espírito se expressa pelo cérebro. E a medicação psiquiátrica, a medicação neurológica, ela interrompe a expressão. Mas quem disse que não existe, quem disse que é do corpo, é só não expressa. Mas o que mais assusta não é uma pessoa dessa falando estas besteiras. O que assusta é o número de pessoas ouvindo uma criatura como essa sem fazer questionamentos, sem profundidade de análise, achando bonito aquele conteúdo. Por quê? Porque não tem reflexão. Porque não estudou antes de ir para uma palestra daquela? Porque não vai estudar nenhuma das referências que aquela pessoa falou na sua palestra? Porque não vai fazer análises mais significativas? Ela vai apenas memorizar, é o campo da informação, lembra daquelas 3? E aí ouve esta palestra e agora vai falar disso lá no Centro Espírita, vai falar disso em outro lugar, em uma conversa, dizendo não, a emoção é do corpo, o sentimento, sei lá o que era, que é tudo atrapalhado, a emoção do corpo, sentimento, espírito, sei lá o que, porque ficou só com a informação, não teve uma aprendizagem, não teve um buscar no dicionário, não teve um refletir, não teve um estudo. Então quem sai mais prejudicado no movimento espírita pela nossa falta de postura de estudar é o próprio movimento espírita, porque estas pessoas é que alimentam o movimento espírita. Se nós tivéssemos uma estrutura hierárquica diferenciada como na Igreja Católica, onde você tem o padre e garante a formação dos padres, onde você tem o Papa, não interessa se as pessoas estão entendendo ou não estão entendendo, elas que vão para o inferno ou vão para o céu. Agora, quando o Centro Espírita produz os seus próprios trabalhadores, o processo de estudo ele não é só um estudo como divulgação, ele é um estudo como formação de trabalhadores. Um trabalhador no Centro Espírita se forma pela via dos estudos, mas se os nossos estudos são precários, nossos trabalhadores serão precários. Se os nossos estudos são precários, nossa transformação moral será precária e aí a gente vai se perdendo cada vez mais. Queria trazer para vocês o quanto que isso está conectado com a estrutura que nós temos de centro espírita, que infelizmente gera um estado de passividade. Por quê? Não há o que você ler antes da palestra. Isso é um estímulo à passividade. Então você precisa ir para a palestra com nada. Você precisa ir com questão nenhuma. Você precisa ir com reflexão nenhuma. Você precisa apenas ir e sentar. Muitos centros espíritas não divulgam nem o título da palestra da semana que vem, porque não interessa o título, a pessoa vai porque ela está indo assistir palestra. Isso é um estímulo da postura de passividade. Do mesmo modo que nos grupos de estudos, a gente gosta de pessoa que pergunta um pouquinho. Mas se a pessoa perguntar demais, ela começa a atrapalhar o nosso rendimento. E se a pessoa estudar todas as coisas que a gente fala para ela estudar, ela atrapalha demais os nossos grupos. Porque a estrutura que nós temos montada no Centro Espírita, ela favorece a passividade na maioria dos casos. A gente fala para as pessoas lerem antes, mas no fundo, se elas lerem, a gente vai ter dificuldade, porque nós lemos os mesmos textos. Então, se elas lerem, muitos coordenadores vão se bater,
Por esse motivo, alguns coordenadores nem passam os livros que são as referências, com medo que o pessoal leia, porque se eu vou falar o que está lá, então se eles lerem, eles não precisavam nem que eu falasse. Essa lógica de que se você ler, se você estudar e se você se dedicar, ou você vira um coordenador de estudos, ou você vira um palestrante, ou você atrapalha o grupo. Porque os nossos grupos, na grande maioria, estão estruturados para alguém que senta, para alguém que escuta, que faz algumas perguntas, é certo que a gente gosta de perguntas, mas que não aprofunde demais, porque senão a gente vai se atrapalhar. Até por uma pessoa que estuda um pouco mais, ela vai destoar do grupo, porque a maioria das pessoas não estuda, a maioria das pessoas não lê. Então, a gente faz um grupo para quem? Um para os que estudam e um para os que não estudam, é isso? Não. A gente acaba se atrapalhando com aquele que estudou e alimentando os que não estudaram. Olha a loucura, a gente diz para as pessoas, estudem esse capítulo que a gente vai usar semana que vem. Mas os que estudaram, muitas vezes, a gente, como são minoria, a gente não sabe como trabalhar com essas pessoas e acaba fazendo um grupo expositivo, com falas distanciadas, que alimenta ou não estudar. Aí na próxima vez, por que esse sujeito vai estudar se acabou que o Marlon ficou lá falando justamente das coisas que eu já tinha estudado? O indivíduo que estuda sai muito pouco acrescido das atividades ou de muitas atividades no centro espírita. Fora a outra presepada, a gente diz para as pessoas que elas deveriam estudar, né, para vir ao grupo de estudo. Mas a nossa metodologia, ela é completamente centrada na exposição do conteúdo. Então, se o indivíduo leu ou se ele não leu, a maioria das vezes vai ser do mesmo jeito. A diferença é que a gente vai talvez fazer umas perguntas, o que vocês leram, o que vocês acharam, e a gente vai falar algumas coisas ali em cima, mas já existe uma lógica, muitas vezes já existe aquele PowerPoint com o conteúdo a ser apresentado. Então, o sujeito que leu se desmotiva e o que não leu tá ótimo, porque ele não perdeu nada, o encontro aconteceu perfeitamente sem ele ter lido. Por que ele precisa ler para a semana que vem? Muito pelo contrário. Então, quando nós dizemos para as pessoas lerem, mas mantemos a mesma metodologia que atende quem leu e quem não leu, nós estamos estimulando a pessoa a continuar não lendo. A lógica é a seguinte: você pede para as pessoas estudarem o que elas realmente precisam estudar. E se você pede é porque precisa ser usado. E se ela não leu, vai ficar atrapalhado. Você precisa pensar uma outra forma de introduzir aquela pessoa sem dar o mesmo espaço para as pessoas que leram. Senão você vai alimentando cada vez mais a inércia. Mas o que acontece? Independente de ler ou não ler, o encontro vai ser realizado do mesmo jeito, dizendo, tá vendo? Você não precisava ter lido, as coisas aconteceram numa boa. Mas a gente vai constranger quem não leu? Óbvio que não. Vai estudar um pouco mais sobre educação, vai estudar um pouco mais sobre aprendizagem e você vai descobrir que existem diferentes caminhos. Mas o exemplo que eu gosto de dar é assim, você já viu algum coordenador de estudo chegar lá e dizer, gente, não vai ter estudo hoje, porque eu não consegui me preparar para o nosso estudo, então a gente vai assistir a palestra, a gente vai embora. Vocês viram alguém fazendo isso? Não acontece. Por que não acontece? Porque o coordenador de grupo sabe que se ele não estudar, o encontro não vai acontecer. Então ele estuda de madrugada, ele estuda de manhã, ele dá um jeito de estudar, porque ele sabe que se ele não estudar, o encontro não vai acontecer. Mas isso não acontece com o participante. Estudando ou não estudando, o encontro vai acontecer. Então ele não vê motivação muitas vezes para estudar. Ainda com isso, não quero ficar sendo repetitivo, mas ainda com essa ideia de que se eu estudei bem, eu vou lá para o grupo de estudo e eu vou ficar ouvindo as mesmas coisas que eu estudei. Então isso acaba sendo desestimulante. Como que você vai estimular as pessoas a estudar? Como que você vai estimulá-las a ler? Como que você vai fazer grupos? Eu vou trazer algumas ideias para vocês e alguns outros pontos, mas eu estou aqui construindo o argumento de que muitas vezes a estrutura do centro espírita alimenta a passividade. As pessoas que leem acabam atrapalhando, nós temos uma estrutura que não considera o estudo dos sujeitos.
Quando o indivíduo chega no centro espírita, ele chega com muitas questões, com muitas dúvidas, e nós não encontramos um caminho para resolver todas estas necessidades, né? Não estou dizendo responder todas as perguntas, mas oferecer leituras, referências, mostrar como estudar. Muitas vezes nós não temos isso dentro do centro espírita. E acabamos tendo, então, o que eu digo que é uma postura que alimenta a passividade. Não estimulamos as pessoas a estudar e sequer ensinamos as pessoas a estudar. Porque muitas vindo da nossa escola brasileira, que não ensinou as pessoas a estudar, que cobra muito provas por memorização, que hoje em dia, claro, não estou falando que são todas, né, e nem todos os centros espíritas, mas eu estou trazendo aqui algo que é muito presente, né? O não ensinar a estudar, o não ensinar o desenvolvimento do pensamento crítico, né? Eu tenho um amigo muito querido, Felipe, até vou encontrar com ele daqui a pouco para a gente almoçar, e ele estava falando que foi fazer um curso de design de interiores aqui em Londres. E antes de começar o curso, eles passaram para ele 3 livros sobre pensamento crítico. Ele tinha que estudar os livros sobre pensamento crítico para fazer o curso de design de interiores. Você entende a questão? Não é porque é filosofia, não é porque é psicologia que tem que ter pensamento crítico, é porque qualquer coisa que você está estudando, você vai precisar aprender a fazer uma análise de um texto, você vai precisar aprender a contrapor ideias, você precisa aprender a estudar. E quando você consegue estudar, você vai aplicar isso para qualquer coisa, inclusive para o design de interiores. Então, olha que fantástico, nós estamos falando de uma cultura, ou muitas vezes de uma sociedade, que estimula o nível de reflexão e de autonomia, né? Me recordo de algumas outras pessoas que me descreveram quando fizeram faculdade nos Estados Unidos ou em alguns outros países, e muitos países têm esse mesmo tom, vai ensinar como estudar. Vai ter uma disciplina sobre como se organizar, como estudar. Você precisa saber o tempo que você tem que disponibilizar. Nós temos encontros semana que vem. Como que eu sei o quanto tempo eu preciso reservar das minhas leituras para atender o encontro semana que vem? Né? Muitas vezes a gente aprende até que precisa fazer uma conta por páginas para entender, puxa, eu preciso de 2 horas para fazer essas leituras para a semana que vem. Ensina a fazer análise de texto, ensina a escrever muitas vezes. As faculdades, quando nós estamos falando do EAD, mais do que nunca, né? Ensina o sujeito a se organizar, a fazer planejamento, a estabelecer cronograma, a fazer análise crítica, né? Ou isso que a gente chama de pensamento crítico. Então, o centro espírita não ensina as pessoas a estudar, não mostra caminhos, né? Se você quer aprender a doutrina espírita, quais são os caminhos? Muitas vezes o sujeito já chega e vai direto para o grupo de estudo, mas ninguém sentou com ele, ninguém explicou como estuda a doutrina espírita, quais são os livros, os autores, os perfis, por onde ir, por onde não ir, como é difícil estudar Allan Kardec, explicar por que é difícil, estimular a pessoa, olha, isso aqui é o livro dos espíritos, esse aqui é o mais importante, você precisa estudar esse livro por causa disso, disso, disso. Estou aqui falando e já pensando que eu vou fazer um vídeo só sobre essa coisa do ensinar as pessoas a estudar, né? Se a gente quer que as pessoas estudem, nós precisamos ensiná-las a estudar. Isso é uma questão fundamental. E aí, quando eu estou falando aqui para vocês do querer que as pessoas estudem, quero trazer para vocês as colocações que eu já citei em alguns outros vídeos, mas reforço aqui, da introdução de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai falar que o estudo da doutrina espírita exige continuidade, regularidade e recolhimento necessário. Isso está no item 8. Mas a citação mais bonita que eu quero trazer para vocês é no item 13, quando ele está falando assim: é por isso que dizemos que estes estudos requerem uma atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como exigem todas as ciências humanas, olha que bonito, porque ali ele está falando de análise do fenômeno, né? Mas daí essa frase aqui ela nos dá a entender que serve para tudo. Como exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança.
São precisos alguns anos para formar-se um médico medíocre e 3/4 da vida para formar-se um sábio. E querem em algumas horas adquirir a ciência do infinito. Que ninguém, portanto, se iluda, o estudo do espiritismo é imenso. Diz respeito a todas as questões da metafísica e da ordem social. É todo o mundo que se abre diante de nós. Será de se admirar que demande tempo, muito tempo mesmo? E ainda mais à frente ele vai retomar essa questão do silêncio e do recolhimento. Aonde que é? Só para quem nunca tinha visto essa citação, é no último item, né? No 17 ele ainda vai falar isso, da necessidade do silêncio e do recolhimento. Somente nessa condição se pode observar o número infinito de fatos e particularidades que escapam ao observador superficial e permitem firmar uma opinião. Então, Allan Kardec fala da necessidade do estudo no silêncio, no recolhimento, o apropriar-se do pensamento, o quebrar a cabeça. Aí nós vamos vendo a diferença do memorizar e do aprender. E aí nós estamos em grupos de 1 hora, 1 hora e meia por semana, achando que o que a pessoa estuda no grupo é o que ela está aprendendo. Pelo amor de Jesus Cristo, isso não vai chegar muito longe. O grupo vai ser um momento de troca, um momento de debate, um momento de compartilhamento. Mas nós precisamos convencer os participantes de que eles precisam estudar em casa, para ter dúvidas, para ter trocas, para ter debate, para ter compartilhamento. Eu tenho certeza que tem um monte de gente se arrepiando aí na cadeira dizendo: mas as pessoas não querem estudar, a gente fala para as pessoas estudar, mas elas não estudam. E eu vou te mostrar que a gente fala, mas a nossa atitude reforça que elas não estudem. Vou te mostrar algumas dicas, algumas posturas de como você favorecer que o grupo estude. Mas antes disso, precisa ensinar as pessoas a estudar. Você não pode exigir que elas tenham um papel ativo na sua aprendizagem sem ensiná-las este percurso. Então, dentro desta lógica da aprendizagem ativa, dentro dessa lógica da postura de aprender, nós precisamos consolidar a ideia de que se o Centro Espírita é um lugar de ciência profunda, que exige um estudo significativo para aprender e se transformar, então o Centro Espírita deve oferecer suporte para que as pessoas aprendam a estudar. E vivemos essa experiência lá em Curitiba com várias pessoas, porque repetimos muitas vezes essas discussões, e pessoas que diziam: eu achava que já sabia estudar, mas vim fazer o grupo só porque era com o Marlon, só para ver o que me acrescentava, e descobri que eu não sabia estudar. Vejo isso nos vídeos do YouTube quando trago as discussões sobre estudo. Meu Deus, eu estou na doutrina espírita há 20 anos e achava que estava estudando doutrina espírita e estou vendo que eu estava muito superficial. Não aprende a fazer análise do texto, não aprende a correlacionar com o título, não aprende a correlacionar com o pensamento do autor, não aprende a dissertar. Então você não pode exigir, esperar uma coisa das pessoas sem você instrumentalizá-las. Mais do que já ir socando as pessoas no grupo de estudo. Seria bom termos um espaço para ensinar a estudar aqueles que quiser, trazer as discussões e o debate sobre o que é estudar e depois o que é estudar a doutrina espírita. Eu preciso entender pela lógica, precisam me argumentar e me mostrar que eu não posso gastar o mesmo tempo para ler um texto de Emmanuel e um texto de um romance do João das Couves, porque os dois vão estar escrito romance espírita. Mas alguém precisa me dizer que os romances de Emmanuel tem um peso diferente pela capacidade de análise que aquele espírito, que é um dos grandes responsáveis pela doutrina espírita no Brasil e no mundo, tem um efeito diferente. Os dois está escrito romance espírita. Mas alguém precisa me explicar
Por que é tão difícil ler os textos de Allan Kardec e que caminhos que eu posso ter para isso? Porque eu começo a ler e digo, ai meu Deus, não estou entendendo nada, me sinto um burro e deixo de lado. Alguém precisa dizer, Kardec são textos de filosofia. Você vai ler e não vai entender, vai ler e não vai entender. Aí nós temos os grupos de debate, as discussões, algumas coisas você entende e ao longo dos anos você vai se apropriando do pensamento de Kardec. Você precisa ensinar as pessoas a estudar enquanto método para favorecer sua aprendizagem e depois estudar doutrina espírita e entender que entre o João das Couves e o Emmanuel você fica com Emmanuel, mas entre Emmanuel e Kardec você tem que dedicar seu tempo a estudar Kardec. Então a gente está dizendo, as pessoas não estudam Kardec, as pessoas não leem Kardec, mas cadê nós? Explicando para essas pessoas por que elas precisam estudar Kardec. Cadê nós ensinando a ler um livro de filosofia? Cadê nós mostrando o caminho para essas pessoas? É óbvio que elas não vão aprender se nós não estivermos auxiliando. E aí, para fechar esse vídeo, eu queria falar dessa postura ativa de dois grupos de pessoas extremamente prejudiciais ao movimento. O primeiro são os donos de centro espírita, os donos de grupo, os donos de poder, inflexíveis, que alimentam essa postura do eu sei, é do meu jeito, eu que ensino, eu que mando, eu que faço, e vão manter a mesma postura ao longo de 10, 20, 30 anos. Nossa Senhora, passou 20 anos e você está coordenando estudos do mesmo jeito, você está dando os mesmos exemplos, você está funcionando do mesmo jeito depois de tudo que a gente aprendeu de administração, de pedagogia, de psicologia, você está funcionando há 15 anos do mesmo jeito, você tem problema. Ok, esse é um grupo extremamente prejudicial, porque é o grupo rígido, inflexível, né? Alguns amigos dizem, é o clero de antigamente, agora dentro do centro espírita. Ok, isso traz muitos prejuízos, porque nós precisamos viver mudanças em termos de metodologia no centro espírita. Os centros hoje são organizados do mesmo jeito quando meu avô estava nos centros espíritas. O grupo de estudo lendo as obras, a evangelização, a palestra, o passe, a reunião mediúnica, assistência social. Há 60 anos atrás, meu avô já estava cansado de ir no centro espírita e era essa estrutura. Nós aprendemos sobre educação, nós aprendemos sobre psicologia, nós aprendemos sobre sociologia, nós aprendemos um monte de coisas da estrutura administrativa, das instituições cooperativas, dos processos de autonomia, e o centro espírita continua do mesmo jeitinho. Mais ainda me assusto quando comecei a viajar e pelo mundo e conhecer os outros centros espíritas, que são todos reprodução do centro espírita do Brasil do mesmo jeitinho. Aí você está lá na Suíça, em Zurique, uma cidade completamente organizada, um nível de autonomia elevadíssimo, e o centro espírita do mesmo jeitinho, com pessoas assim, assim, assado, com as atividades assim, assim, que são as mesmas atividades do Brasil. Nós não fizemos reflexões a respeito da estrutura do centro espírita, e há um grupo prejudicial muitas vezes para o movimento que quer se impor e se opondo a qualquer tipo de reflexão e de análise. Kardec foi um grande revolucionário. Eu não estou dizendo que a gente tem que sair fazendo revolução, mas estou dizendo que a gente precisa ter abertura, ter fundamento, ter reflexão, estudar junto e debater. Mas existe um segundo grupo que é extremamente prejudicial para o movimento espírita e que muitas vezes a gente não percebe. É o grupo dos críticos desse aqui que não fazem nada. Então critica, e aí quando está ouvindo o Marlon falando aqui do grupo das pessoas rígidas, você está lhe dizendo, é verdade, no centro que eu frequento, no centro que eu frequentei, ou eu saí da doutrina espírita justamente por causa dessa gente. E aí você tem as críticas, mas não tem atitudes. Por pior que possa ser, ou por pior que o Marlon possa descrever esse tipo de pessoas impositivas, hierárquicas e inflexíveis, estão fazendo alguma coisa. Nós temos esse outro grupo de pessoas que criticam, de pessoas que questionam. Ah, mas eu questionei. Quantas vezes? Uma. Eu tentei fazer. Quantas vezes? Uma.